Bom dia, pessoal do nono ano. Então, hoje a gente vai dar início à nossa aula 7, tá? Terminamos o livro, mas ficou esse assunto pendente, que é ampliação e redução de figuras, tá? Então, achei pertinente a gente já trabalhar aqui, não deixar para trás essa matéria, tá? E a partir da próxima aula, a gente já inicia no livro novo. Então, vamos lá. Ampliação e redução de figuras, tá? Nós vamos ver a parte das figuras semelhantes e malha quadriculada. Está nas páginas 39 e 40. E para explicar para vocês, eu vou usar um desenho, tá? Eu vou explicar nesse desenho que está no livro de atividades, página 23. Então, agora eu vou lá para o livro de atividades explicar para vocês, tá? Então, assim, ó, ampliação e redução de figura, tá? Para fazer ampliação e redução de figura, essas figuras, elas têm que serem semelhantes. O que significa ser semelhante? Elas têm que ter ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. Isso a gente já estudou nesse livro, tá? Como as figuras são idênticas, elas vão ter os ângulos correspondentes congruentes, então a gente não precisa ter essa preocupação, tá? Mas os lados correspondentes serem proporcionais, sim. Isso sim é o que a gente vai ter que cuidar quando estiver fazendo uma ampliação ou uma redução de figura, tá? Aqui, tá? Na proposta que eu vou dar para vocês, já vai ter a malha quadriculada, então vocês não vão ter que construir a malha quadriculada, tá? Você só tem que trabalhar com as questões de proporção. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, esse exercício, tá? Para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero depois dos exercícios de vocês. Observe as figuras 1 e 2 desenhadas na malha quadriculada a seguir. Sim, duas figuras iguais e semelhantes, tá? Pergunta. Determine a razão de semelhança entre a figura 1 e a figura 2. Isso é importante, tá? Por quê? Porque se tem razão de semelhança, justifica o fato também de serem semelhantes essas figuras, tá? Vai ter uma ordem, sempre vai falar assim, ó, determine a razão de semelhança entre, vai dizer, ó, entre a figura 1 e a figura 2. Se mudasse a ordem, seria diferente a forma que vocês escreveriam aqui da razão de semelhança, tá? Então, como falou da figura 1 para 2, então a gente vai primeiro, o que vai no numerador vai ser o valor correspondente à figura 1. E o que vai no denominador vai ser o valor correspondente à figura 2, tá? Então, vamos lá. Figura 1. Vamos escolher aqui, ó, um lado, uma medida para verificar, mas eu vou mostrar para vocês que vai dar sempre a mesma. Se eu pegar aqui em cima, tá? Eu vou contar quantos espaços eu tenho aqui, ó, na largura aqui de cima, tá? Eu tenho 1, 2, 3. Pronto, peguei uma informação da figura 1, ó. 3. Nessa mesma medida da figura 2, eu vou contar 1. Pronto. Como elas são semelhantes, eu já sei, então, que a razão é 3 para 1, que dá 3, né, pessoal? 3 divididos por 1 é 3. Mas vamos conferir olhando outros lados, porque esse aqui não é o único lado que a gente tem da figura. Vamos olhar esse aqui, que é grande, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, olhando o mesmo da outra figura, 3. Agora, esse aqui deu 9 terços. Bom, mas 9 terços é simplificável. Quanto que é a simplificação? Vamos dividir por 3. Vai dar 9 divididos por 3, 3. 3 divididos por 3, 1. Ó, de novo, ó. Viu? 3 para 1. Se eu pegar a altura dessa figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, peguei a altura. E a altura dessa, 2. A mesma coisa, ó. Se eu simplificar por 2, vai dar 3 sobre 1. Ou dá para dividir direto, né, pessoal? 6 divididos por 2, 3. 9 divididos por 3, 3, ó. Não precisa aparecer esse denominador 1, tá? Então, vai dar 3 a razão de semelhança. Só tem que cuidar e obedecer a ordem, tá? Se fala
entre a figura 1 e 2, no numerador vai a relação sempre da figura 1 e no denominador da 2. Se fosse ao contrário, a gente tem que seguir sempre essa ordem do que é dito aqui, tá? Então, aqui, ó, deixa eu apagar aqui essa bagunça que eu fiz aqui, né, pra mostrar pra vocês, porque a gente vai ver novos continuidade aqui, tá? Então, tá. Então, agora, a gente vai continuar na letra B. Complete a figura 3, sabendo que ela é semelhante à figura 1, tá? Claro, o meu já tá feito, mas o de vocês vai ter só essa linha preta, tá? Então, vocês vão completar a figura 3, sabendo que ela é semelhante à figura 1, ó a 1, essa aqui. Bom, se ela é semelhante, então os ângulos são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Então, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa linha e contar quantos espaços eu tenho. E a mesma coisa aqui, para saber mais ou menos o que que eu tô trabalhando, ó. Se vocês contarem aqui, ó, vocês vão ver que tem 18, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem 18. E aqui vocês vão ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 9, 18, tá? Então, 9 para 18, só um pouquinho. O que que vocês estão observando aqui? Que essa é maior, que ela tá, o tamanho dela é o dobro daquela anterior. Se aquela é 9, essa é 18, então essa aqui é o dobro, certo? Se ela é o dobro, o que que a gente vai fazer para construir? Nós vamos pegar cada lado, cada pedacinho da outra figura e vamos dobrar as medidas para construir aqui. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, vamos fazer aqui rapidinho, ó, as medições, ó. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar e vou medir um meio, uma sugestão, né? O meio vai dar aqui bem quando termina o 9, para medir a minha altura. E vou contar a minha altura aqui, ó. Aqui eu tenho 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, qual é a metade? 4,5. 1, 2, 3, 4,5. Mais ou menos aqui é a minha altura do meio, ó. Certo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto vai ter minha altura lá embaixo? 12, o dobro. Ó, aqui vai ter 12, ó. Estão vendo? Ó, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui vai ter 12. Ah, professora, mas como é que eu vou saber para desenhar agora todos esses ladinhos? Bom, vamos acompanhar lá, ó. O que está acontecendo desse meio? Eu tenho 1,5 para o lado esquerdo e 1,5 para o lado direito. Qual é o dobro de 1,5? 1,5 mais 1,5, 3. Então, eu vou pegar esse meio e vou contar para cá, ó. 1, 2, 3 e vou traçar. 1, 2, 3 e vou traçar. Pronto. Tracei a parte superior. Agora, para descer aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou lá e vou contar. Eu tenho 1, 2, 3. Então, quando eu for lá para baixo, eu dobro. É 6. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma coisa do outro lado. Claro que agora, o resto vai ser só ligar estes pontos aqui, né? Mas, se a gente quiser confirmar, é só contar também, ó. Quantos espaços tem na diagonal? Ó, tem 1, 2, 3. Quando eu for contar para lá, tem que ter 6, se não tiver, tá errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viram? E a mesma coisa do outro lado. E assim vocês construíram uma figura semelhante, com todos os lados correspondentes, tá? Proporcionais, trabalhando na malha quadriculada a ampliação e redução, tá? Pode ser que tenha figuras que vocês tenham que reduzir. Nesse caso, a gente ampliou, tá? Daí tem uma perguntinha, peraí que desfocou aqui, que eu vou arrumar para vocês verem melhor, tá? Então, essa é a figura. Na C, nós vamos responder observando as 3 figuras, né? Porque 2 dadas lá em cima é essa que a gente construiu. Escreva a razão de semelhança. Agora tem que ver, ó, da figura 1 para 3. Então, a gente vai botar no numerador da 1
para a 3. Lá vamos nós, ó, da figura 1 para 3. Podemos escolher o lado que a gente quiser. Eu vou escolher esse grandão aqui, ó, que é 9, que eu já sei, por esse aqui que é 18. Só para vocês verem, ó. 9 para 18. Simplificando, dividindo por 9, vai dar 1 meio. Então, a razão de semelhança da figura 1 para a 3 é de 1 meio. Tá? Agora, da figura 2 para 3, vamos ver. A 2 aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 18. Então, vamos lá. 3 para 18. Simplificando, dividindo por 3, vai dar 1 sexto. Tá? Então, as razões de semelhança, elas vão variar conforme as figuras que estão sendo comparadas e sempre seguindo essa ordem aqui, não é a ordem que a gente quer, tá? Que foi falado primeiro, vai no numerador e a segunda denominador. Ah, professora, mas eu não botei aqui 9, 18. Eu já tinha feito a figura, fui lá, ó, e contei, ó, 1, 2, 3 e contei 6. Aí botei 3 para 6, simplifiquei, dividi por 3, deu 1 meio. Gente, viu como dá a mesma coisa, ó? Não tem diferença, tá? Então, é isso que vocês precisam ter segurança, que independente dos lados que vocês escolherem para fazer a razão de semelhança, só tem que serem correspondentes. O que é ser correspondentes? Se eu escolhi o lado de cima, aqui eu tenho que escolher o lado de cima. Se eu escolhi o lado de baixo, eu tenho que escolher aqui o lado de baixo. Sempre ser os lados correspondentes, ou seja, estarem exatamente na mesma posição, tá? Eu vou pedir para vocês, então, fazerem os exercícios, tá? Eu até coloquei aqui ao contrário. Façam primeiro do livro didático, na página 43, que é construir um barquinho, duplicar as medidas de um barquinho, tá? Ele vai ficar grande, vocês vão ampliar. E depois, vocês vão fazer o do livro de atividades, as páginas 24 e 25, que também é nesse mesmo sentido que vocês vão trabalhar, tá? Na malha quadriculada. Esses dois aqui é parecido com o que eu expliquei agora, que é para completar e identificar a razão de semelhança. E esse do livro didático, não. Ele é somente para vocês duplicarem ele, tá? Agora eu não me lembro bem, mas eu acho que é duplicar. Tá lá escrito direitinho no exercício, tá? Antes de terminar a aula, eu quero colocar aqui para vocês, ó, quando vocês forem fazer o exercício do livro didático, ó, ele também vai ter já uma partezinha pronta. Cuidado com os meios, ó. Quando vocês forem contar algo assim, uma altura aqui, ó, 1,5, tá? Se for para trabalhar com dobro, 1,5 vai dar 3. Então, tem que estar sempre cuidando dessas partezinhas aqui, ó, que tem meio. Tá? Nas contagens, tem que ser bem minucioso, tem que trabalhar com régua, tá? O desenho não é para ser feito à mão livre. Estes desenhos são feitos com régua, tá? Vocês vão desenhar e me mandar os desenhos. Gente, tem que contar tudo. Lado a lado, cada pedacinho, cada dobrinha, cada lado, tem que estar tudo extremamente proporcional, tá? Se é para duplicar, tem que estar todos os lados todos da figura duplicados. Se é para diminuir a metade, todos têm que diminuir a metade, tá? Depois disso, desse trabalho com desenho, vocês vão fazer uns exercícios de fixação, ou seja, do que a gente viu sobre teorema de Tales e teorema da bissetriz. Esses dois teoremas são muito importantes, então eu achei necessário a gente já fixar eles mais um pouquinho, tá? São parecidos com o de aula. Não tem contextualização, é treino mesmo, tá? Vocês vão fazer, então, no livro de atividades, a página 31, exercício 6, os 3 exercícios que tem ali, A, B e C. E na 34, exercício 11, A, B, C e D, tá? O da 31 é somente o teorema de Tales, ou seja, retas paralelas cortadas por duas transversais. E na página 34 é do teorema da bissetriz, tá? Vocês têm ali na outra aula essa explicação, então qualquer coisa vocês podem olhar na aula anterior, tá? E vocês vão me entregar todas essas atividades até 4 de maio, tá, pessoal? Com isso a gente encerra o nosso livro 1. Provavelmente eu retome algum ou outro exercício do livro de atividades depois quando a gente for fazer revisão, tá? Mas a princípio esse seria a nossa aula que finaliza o nosso livro. A partir da próxima,
aula a gente já entra no livro novo. Tá, pessoal? Boa aula, então, para vocês.